quase 6 bilhões de reais para as campanhas políticas e dinheiro aprovado pelos políticos. É um fundão eleitoral esse daí. E é esse o assunto de hoje no RFI Convida. E a gente vai falar com um especialista no assunto, cientista político, professor da UERJ, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisa sobre a Democracia, Geraldo Tadeu Monteiro. Tudo bom, professor Geraldo? Obrigada pela participação. Tudo bem, Raquel? É um prazer participar desse debate. Pois é, professor, o senhor foi um dos críticos da doação privada de empresas para as campanhas, visto tantos escândalos, né, que acompanhamos nesse país. Teve até um estudo citado naquela importante decisão do Supremo quando se proibiu a doação privada. O senhor imaginaria que chegaríamos hoje numa situação com o país enfrentando pandemia, muitos desempregados, um ajuste fiscal enorme e 6 bilhões para a campanha? A democracia tem seu preço, mas está meio caro isso daí, professor? Sim, sem dúvida que tem um preço para a democracia. Acho que há vários modelos no mundo afora que conjugam de maneiras diferentes financiamento público com financiamento privado. No caso, por exemplo, nos Estados Unidos se aceita um financiamento público, se opta por um financiamento público ou se opta por um financiamento privado. Os partidos escolhem para que lado eles vão. No Brasil, nós não tínhamos nenhuma regulamentação com relação a isso. Então, havia uma enxurrada de dinheiro de empresas. Na última eleição, que foi 2014, em que se aceitou a contribuição de empresas privadas, foram 4,8 bilhões de reais, 96% dos quais doados por empresas privadas. Ou seja, era uma inflação muito grande no mercado, então todos os serviços eleitorais acabavam ficando muito caros, sem contar as possibilidades de desvio, de corrupção, né? Como nós vimos, por exemplo, Paulo Roberto Costa foi um dos primeiros denunciados na Operação Lava Jato, que era diretor da Petrobras, disse em depoimento que para cada real que circulava como formal doação de campanha, havia 2 outros reais que eram informais. Então, se o cálculo dele está correto, nós estamos falando aí quase 15 bilhões de reais despendidos em campanhas eleitorais, se a gente usar esse parâmetro, né? Então, o Brasil era, mesmo colocando só as doações formais, era o país que proporcionalmente mais gastava no mundo em campanhas eleitorais, como proporção do PIB. Porque o PIB, os americanos gastam mais do que os brasileiros, mas o PIB deles é muito maior. Então, era realmente um escândalo o derrame de dinheiro de empresas, sem contar o que isso compromete, né, no mandato parlamentar, os interesses dessas empresas. Então, tudo isso foi resolvido com a decisão do Supremo que proibiu as doações privadas por empresas. Mas aí ficamos com o seguinte problema: como financiar o processo eleitoral? Pois é, o modelo que a gente adotou é tudo parte do erário, né? E mesmo com o mundo digital, as campanhas não ficam mais baratas, né? A gente viu esse valor aprovado praticamente 3 vezes o da última eleição. Quer dizer, e a gente vê políticos arraigados ali no poder, né? Eles, né, acabam aprovando o valor das campanhas deles. Então, assim, é um pouco complicado sair disso. O senhor imagina uma solução? O que a gente poderia... Como é que a sociedade talvez pudesse participar e cobrar algo diferente? Não sei, uma mistura, vai um pouco do público com uma outra forma. Como é que o senhor imagina? Quando nós ficamos com esse problema, eu até escrevi um artigo em 2018 chamado A Volta por Baixo, que era sobre a estatização dos gastos eleitorais. A ideia original era que os partidos políticos se autofinanciassem através de contribuição dos seus membros. Pouca gente sabe, mas no Brasil existem 17 milhões de pessoas filiadas a partidos políticos, né? Imaginemos que cada uma dessas
pessoas contribuíssem com R$ 10 por mês para a manutenção do partido, nós teríamos R$ 170 milhões mês dedicados ao financiamento dos partidos. Se a gente colocar isso na linha do tempo de um ano, nós vamos ter mais de R$ 2 bilhões por ano para a manutenção dos partidos, dinheiro que não sai do contribuinte, não sai das políticas públicas, não sai da educação, da saúde, entre outros itens tão importantes. O problema é o nosso modelo de partido político e essa nossa tendência a colocar tudo na conta do erário. Quer dizer, todos os gastos eleitorais acabam sendo colocados nas costas do erário, porque é mais simples. Você faz um decreto, você vota uma lei e encontrar esse dinheiro. Então, já havia um indicativo naquela época de que os políticos tentariam colocar essa conta para o contribuinte. Agora, qual é a saída, né? No caso brasileiro? A gente tem o fundo partidário, que já é importante, contribui para a manutenção dos partidos, e tem agora o fundo eleitoral, que a cada 2 anos é dado para financiamento exclusivo de campanhas eleitorais, né? Eu acho que, como em todo mundo, nós deveríamos tentar conjugar um sistema misto, com financiamento público até um certo limite, especialmente para os partidos menores, que têm mais dificuldade de arrecadação, para que haja uma certa igualdade de condições de competição entre esses partidos, e um financiamento privado feito pelos próprios membros dos partidos. Ou seja, é preciso que a lei dos partidos políticos tenha a previsão de contribuição dos seus membros às despesas dos partidos. Afinal, os partidos, embora tenham estatuto público, eles são associações privadas, né? Eles podem e devem se financiar através dos seus próprios membros. Isso até, imaginando uma sociedade mais participativa politicamente, levaria a esse engajamento maior, que seria muito saudável para a democracia, até para você cobrar, né? Porque hoje você vota, se distancia, só daqui 4 anos, às vezes até o político lhe dá alguma satisfação. Agora, é aquilo que o senhor falou, né? Virou uma situação que os próprios políticos aprovam dinheiro. Em geral, quem tem um mandato acaba sendo beneficiado com a distribuição do partido para se reeleger. Então, o político se esforça para elevar esse montante desse fundão eleitoral, né? E aí você também pode ter o inverso. A população pode pegar uma certa distância, um asco desse assunto, a ponto de voltar a defender o financiamento privado, né, das empresas como era antes. Inclusive, já tem político que defende isso. O senhor acha que seria um retrocesso voltar ao modelo antigo? Eu acho que ficou muito claro para todos nós, com as revelações do Mensalão, primeiramente, depois da Lava Jato, né, que a circulação de dinheiro de empresas inflacionou o mercado, distorceu os resultados das eleições, porque há vários estudos que mostram que quanto maior o gasto, maior a possibilidade do cidadão ser eleito. Então, nós estaríamos submetendo todo o processo de escolha democrática ao poder do dinheiro. Então, eu acho que pode ter aí um ou outro político saudosista daquele tempo, onde parecia mais simples, era só bater a porta da empresa e conseguir uma doação, né? Mas a população em geral vê isso como um escândalo. Eu acho que não há, se nós fizermos uma pesquisa ampla no país, vamos ver que a população não concorda com isso, como não concorda também com essa triplicação do valor do fundo eleitoral, justamente no ano de pandemia, onde há um déficit público enorme, né, onde há carência em várias áreas das políticas públicas, né? Você tem, por exemplo, o auxílio emergencial, que poderia ser turbinado com esse valor, né? E, como eu disse, nós temos um problema, é que os nossos partidos são verdadeiros cartórios, né? Eles não têm dinâmica interna. O número de filiados é apenas circunstancial. As pessoas não cuidam do partido, não comparecem ao partido. Por quê? Porque os partidos são, pela própria legislação, cartoriais e são propriedades de algumas famílias.
né? Então, essas pessoas constituem um partido, a partir daí elas recebem tempo de televisão, recebem fundo partidário, fundo eleitoral, ou seja, é um excelente negócio ter um partido no Brasil. Então, não interessa a eles nem contribuição dos seus membros, porque isso vai fazer com que essas pessoas comecem a cobrar posicionamentos dentro do partido, que queiram entrar no partido efetivamente, ter uma dinâmica. Isso não interessa aos líderes partidários. Quer Então, dizer, falta uma assim como... democracia partidária, né? As pessoas precisam se filiar, mas precisam ter espaço. Mesmo os partidos considerados mais progressistas, né, que têm um certo olhar para determinadas causas, minorias, há uma crítica a eles de que eles acolhem a tese, mas não abrem espaço para que as pessoas participem de maneira efetiva. Então, sempre a mesma carinha, o mesmo comando, né, professor? Você democratizar um partido para ter esse engajamento melhor, né? Sim, eu acho que eu reputo assim, um dos maiores problemas do sistema político brasileiro hoje é o que eu chamo de inanidade dos partidos, né? Os partidos são estruturas vazias, são estruturas meramente formais, né? Não existe dinâmica interna. Outro aspecto que a legislação consagra é dar ao regimento do partido muito poder e particularmente, o poder de intervenção dos órgãos centrais sobre os órgãos regionais, por exemplo. Então, a executiva nacional pode intervir na executiva regional ou na executiva municipal. Tem muitos partidos que têm a grande maioria dos seus diretórios como comissões provisórias, que estão sob a dependência das lideranças nacionais. Ou seja, os partidos não são, no Brasil, absolutamente democráticos. Eles são instituições cartoriais que estão a serviço de pequenos grupos e, muitas vezes, de famílias. Tem estudos que mostram que os partidos políticos são dominados por algumas famílias. São relações de consanguinidade, inclusive. Então, fica muito difícil colocar, digamos, esses partidos como instituições abertas, democráticas. Quer dizer, se há uma contribuição dos membros, toda vez que a gente contribui com alguma coisa, a gente quer dar palpite, a gente quer participar, a gente quer dar a nossa visão. Então, na verdade, é mais ou menos como o imposto sindical. Você, em vez de cobrar dos seus assalariados, seus sindicalizados, você tem um imposto sindical que responde pelas despesas. Você não precisa cativar os seus associados, porque você tem um imposto sindical. É mais ou menos a mesma linha do fundo eleitoral e do fundo partidário. Professor, e nesse caso desses 6 bilhões, né, são 5,7, voltando para o que a gente vive agora, a gente tem uma situação que muitos dizem que Bolsonaro poderia até sair bem na fita, porque ele diz que vai vetar, né, porque senão vai ser execrado por seus apoiadores. A gente sente que talvez discutam ali uma saída intermediária, né, porque algumas coisas na política são combinadas, outras não, e a gente sabe que a galera que apoia o governo apoiou esse fundão gordo, até os filhos do presidente, e eles não vão aceitar pouca coisa, não. Então, vai ter que se encontrar, talvez, o meio termo. Né? O senhor acha que o Bolsonaro pode usar dessa situação para se sair bem? Uma reaproximação, pelo menos nesse discurso com o eleitor? Eu acho que aí há uma equação entre pragmatismo e ideologia. Do ponto de vista ideológico, os bolsonaristas já afirmaram que eles são contra o aumento do fundão, que são contra a chamada velha política, que até hoje a gente não sabe muito bem o que isso significa, E, ao mesmo tempo, existe o lado pragmático, ou seja, esse aumento do fundão é de interesse de absolutamente todos os partidos, todos os deputados e todos os senadores. Ou seja, vetar vai significar um confronto com todo esse contingente da liderança política brasileira que pode causar graves danos práticos ao presidente Bolsonaro, porque ele depende
deste Congresso para implementar suas políticas públicas, as mais diferentes. Todas as medidas provisórias passam pelo Congresso, os projetos de lei. Então, é provável que ele faça alguns vetos parciais e que isso caminhe para uma negociação onde vai se reduzir o valor. Eu acho que houve aí digamos, uma jogada política ao se triplicar o fundo para que futuramente uma negociação trouxesse esse valor para níveis mais palatáveis, talvez uns 4 bilhões de reais ou algo assim, que possa ser resultado dessa negociação. A questão toda é a quem vai caber o ônus de aprovar esse fundo eleitoral. Provavelmente, né, o presidente Bolsonaro vai devolver a bomba para o Congresso, e caberá ao Congresso decidir, em última instância, porque é do interesse deles. Então, é muito provável que esse jogo se conclua por uma negociação com um valor mais, digamos, palatável para todo mundo. Professor, o senhor, daqui para frente, o que foi o governo até aqui, os rumos, a participação, quer dizer, uma saída dessa significaria talvez uma democracia mais amadurecida, com a participação da população, doação daqueles que se identificam com aquele candidato. O senhor acha que a gente chegaria em algo mais razoável quando? No futuro próximo, o senhor não vê esse amadurecimento ainda para a gente pensar num financiamento que tenha mais a ver com a situação econômica desse país? Olha, eu costumo dizer que a gente só coloca fechadura em porta arrombada, né? Então, os problemas acontecem, as crises acontecem para que elas gerem um aprendizado. Ninguém é dono da verdade. A gente tem várias fórmulas que são usadas em diferentes países, mas isso não significa que elas se adaptem à nossa cultura, à nossa prática, né? Então, eu acho que toda essa polêmica em torno do fundo eleitoral vai servir para que a gente chegue mais adiante a um denominador comum. O fundo eleitoral ele tem que ser dimensionado de acordo com a lei. Quer dizer, não pode ser uma decisão arbitrária do Congresso ou do presidente elevar para 5,7 ou 8,9, que seja. É preciso que isso tenha uma definição legal mais estrita, né? É claro que há uma tendência a uma reforma do sistema eleitoral que leve ao voto distrital misto mais adiante. Isso já contribuiria, em grande medida, para reduzir o valor das campanhas, porque hoje um deputado estadual ele é votado no estado inteiro. Se nós pensarmos que em Minas Gerais tem 850 municípios, São Paulo tem 645 municípios, inevitavelmente um candidato a deputado acaba tendo uma despesa muito maior, porque ele tem que amealhar votos em diferentes pontos. Se um E voto nesse caso, misto, professor, me permita um adendo. A campanha ainda é feita daquele jeito tradicional, quer dizer, essa era digital, todo mundo no WhatsApp, isso não mudou o jeito de fazer, quer dizer, isso não barateou, né? Me parece, na hora que você coloca na ponta do lápis uma campanha de 6 bi, né? 3 vezes mais que a passada, me parece que nós ainda não conseguimos fazer dessa ferramenta algo para resultar numa campanha mais barata. Fake news a gente sabe que está cheio, mas uma efetividade positiva dessas redes ainda não surgiu na campanha, né? Mas é que uma campanha eleitoral, eu tenho um livro escrito sobre campanha eleitoral, como fazer uma campanha eleitoral, ela envolve muitas outras despesas, não só a divulgação. Há pessoas que trabalham em caráter permanente, outras que trabalham em caráter temporário, são aqueles que seguram bandeiras, que vestem a camisa, você tem aí todo um contingente de cabos eleitorais que dedicam parte do seu tempo àquela candidatura, né? Você tem pesquisas que são feitas por muitos candidatos, principalmente majoritários. Então, há um conjunto de despesas que não podem ser negadas em função da era digital. A era digital serve muito para a difusão, né, de mensagens, mas, por exemplo, reuniões com grupos que apoiam o candidato,
deslocamento do candidato, pagamento do pessoal que trabalha na campanha. Então, existe um conjunto de despesas que não se absorvem pelo meio digital. Agora, como eu dizia, se nós caminharmos para o voto distrital misto, a gente já vai reduzir muito o valor das campanhas eleitorais, porque, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, que são 25 zonas eleitorais, cada candidato seria votado apenas naquela zona eleitoral. Então, ele vai concentrar num espaço menor, vai precisar de menos gente, vai precisar de menos deslocamento. Enfim, ele vai ter condições de fazer uma boa campanha, além do que ele vai ter uma ligação mais estrita, né, mais próxima com a própria comunidade que ele representa. E o voto distrital misto ele também abre metade das vagas para o chamado voto de opinião, né? E aí pelo sistema proporcional, pelo voto de opinião e também pelo voto mais local, mais paroquial. Então, essa mudança já traria uma redução significativa dos custos de campanha. Mas se discute na hora H, né? As pessoas que estão ali, que foram eleitas com esse modelo, parece que tem um pouco de medo de mudar e aí não conseguirem mais se reeleger, né? Que a gente tem essa discussão há tempos e na hora H não se muda. E também nesse caso do veto do presidente, tem aquela coisa, né? Esse fundão é proporcional, então você teria ali o PT, o partido que mais vai receber, junto com o PSL, que é um partido que tem muita gente que é ligada ainda ao Bolsonaro, mas muitos não são mais, e o dinheiro do PSL provavelmente não iria para a campanha do presidente, né, de jeito nenhum. E a do PT, você tem ali a rivalidade de frente. Então, tem esse outro ingrediente de uma campanha polarizada também nessa decisão, né, professor? Sim, eu costumo dizer que tudo é político na área política. Qualquer iniciativa vai ser, de alguma maneira, politizada, vai ser parte da barganha política, né? Vai se levar sempre em consideração, olha, esse valor é para o Brasil? Não, isso aqui vai para o partido A, o partido B, o partido C, e isso certamente influencia na hora da decisão. Eu vou entregar muito dinheiro para o meu adversário, por exemplo, vou entregar muito dinheiro para pessoas que, embora sejam do meu partido, não me apoiam, porque nós temos essa inorganicidade dos partidos políticos no Brasil. Então, a gente vê que há pessoas dentro do mesmo partido que não apoiam o seu candidato, que apoiam outros. Né? Isso é muito comum no cenário político brasileiro. O partido tem um candidato a presidente, mas o candidato a governador apoia outro candidato, que não do seu partido, abertamente. Então, a gente tem, claro, esses cálculos que são feitos nessa repartição. E o que acontece, tem acontecido já desde a criação do fundo eleitoral, é que, por exemplo, o partido recebe um valor de R$1 milhão, né? E ele tem 10 deputados federais. Aí cada um vai pedir 100 mil, certo? Você acaba inflacionando nesse sentido, porque o valor que é recebido pelo partido acaba sendo partilhado pelas lideranças do partido. E ocorre que os candidatos novos não têm acesso a esse recurso. Então, o que acontece é que a gente acaba dificultando a própria renovação partidária por conta desse expediente, né? Os parlamentares do partido têm mais acesso à direção, então eles já vão lá e já reivindicam aquele valor para as suas campanhas, e não para as campanhas do partido como um todo. Maravilha, professor. Geraldo Tadeu Monteiro, muito obrigada pela aula que nos deu aqui, o senhor que é especialista nesse assunto, e um abraço, né? Que tenhamos aí políticos mais sensatos nesse momento, né, professor? Um abraço. Um abraço, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição.